Episódio 5 do anime Kimetsu no Yaiba! Sim! Nosso Tanjiro finalmente virou um Demon Slayer e recebeu sua Nichirin de lâmina negra, o menino Zohaki! E foi ele e mais 3 que passaram, ou melhor, 5. Mas cadê o quinto? É o menino da cabeça de javali? Olha só, vamos analisar esse episódio que foi bastante emocionante e teorizar para o futuro agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, que eu estou sempre nessas redes sociais com vocês. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Agora vamos ao começo do episódio. E eu devo confessar que logo nesse começo eu já tava... Oh meu Deus! Malditos misos cortadores de cebolas. E com quem? Com o demônio! Eu não acredito! Porque olha só, quando o Tanjiro desvia do golpe do demônio, vai cortando os braços e vai cortar a cabeça dele, que é a cena que vimos no final do episódio anterior, o demônio vai lembrando do Sakonji Urokodaki e da caçada que o mestre do Tanjiro teve na neve, perseguindo esse demônio, quando ele ainda tinha a aparência de uma pessoa normal, porém já tinha todas as nuances de demônio. Comia gente e tal. Comia gente é muito, né? No sentido antropofágico, viu, meu povo? Aí, bom, o Sakonji venceu do cara fácil. E a gente sabe já da história, né? Ele foi colocado aí nesse perímetro onde acontece o exame pra você virar um Demon Slayer. Ele tá aí há 47 anos. Ele guarda um rancor muito grande. E foi por conta do Sakonji Urokodaki ter o capturado que os alvos principais dele eram justamente os discípulos do Sakonji. Fico até me perguntando se algum discípulo do Sakonji conseguiu passar do exame. Porque temos o Tomioka Gyu, que apareceu lá no primeiro episódio, ele recomenda o Tanjiro para o Sakonji e vice-versa, mas não fica muito claro se ele treinou com o Sakonji. Aparentemente esse demônio matou uma galera que treinou com o Urokodaki. E ele morre no melhor estilo Thanos estalando os dedos, né? Vai virando poeirinha. E é nesse momento que ele vai se lembrando da vida prévia dele, antes dele virar demônio. Irmãozão, irmãozão, por que é que eu tô mordendo todo mundo? Olha só, galera. A origem dos demônios precisa ser estudada. E acredito que isso vai acontecer, a gente vem falando isso aqui, eu acredito muito que isso vai acontecer através do caminho que o Tanjiro tá seguindo para curar a sua irmã. Acredito que ele vai descobrir muitas verdades e talvez verdades inconvenientes para os grupos de Demon Slayers. E nesse momento que o demônio tá sumindo, afinal ele foi cortado por uma Nichirin, é uma espada própria para matar demônios, o Tanjiro entende o sentimento do demônio. O Tanjiro é um personagem que através do seu olfato ele sente a energia, ele consegue sentir a presença humana tanto no momento ali na frente dele quanto uma já passada. Tipo, ele conseguia prever onde estavam as armadilhas porque ele sentia a essência, o cheiro do Urokodaki, o seu mestre, ali no local em que a armadilha foi posta. Então, ele também consegue, através do olfato, ver os movimentos do inimigo na batalha como se ele estivesse costurando, passando ponto. E aí, quando a linha se estica, ele consegue ver onde ele pode atingir o seu adversário. Mas parece que é mais que isso ainda. Isso já é extraordinário. Mas ele parece entender o sentimento dos seus adversários. E agora ele entende o sentimento desse demônio em questão. E ele pega a mãozinha do demônio e reza por ele. Ele pede a Deus que se certifique que na próxima vida daquele ser ele não vire um demônio. Tomara que na próxima vida daquele ser o Tanjiro tenha encontrado a cura, algum processo de reverter o estado de demônio de uma pessoa, porque sim, eu acredito que todos esses demônios já foram alguém, têm uma identidade e eles querem voltar
porém eles estão seguindo um instinto de se alimentar de pessoas, que sempre me faz lembrar de Tokyo Ghoul. E pessoal, é muito diferente de zumbis clássicos, tipo The Walking Dead. Ali a gente já vê que o povo morreu. E aqui os demônios têm uma personalidade. Porém, após essa triste despedida, o Tanjiro vai perguntando para os demônios que ele encontra posteriormente durante essa noite de trevas do exame. E os demônios só o atacam. A gente vê no decorrer do episódio que ele fica triste, ele pede desculpas à sua irmã porque ele não conseguiu obter uma resposta. Mas pô, cara, tu fez o teu papel, tu perguntou. Ele é do tipo que pergunta primeiro e ataca depois. Pô, vocês sabem a cura, como se faz pra transformar um demônio em humano novamente? Só que os demônios só queriam comer a sua carne, só queriam devorar o Tanjiro. Então ele precisava fazer o que deveria ser feito, que era eliminar esses demônios que estavam ali na frente dele. Porque ele precisa seguir o seu caminho e ele consegue passar no teste. Ele chega no local pré-determinado, passam-se as 7 horas, ele passou a noite toda cortando demônios, tentando dialogar com os demônios, mas sem obter êxito, e trilhou seu caminho e chegou lá. Ele e mais três que sempre estão aparecendo aí na abertura. Já vemos o Bakugouzinho, é até o mesmo dublador do Bakugou de Boku no Hero Academia, o menino esquentadinho. Que ódio desse personagem. Vemos o ninja que usa um kimono amarelo, ele meio medrosão. Fico imaginando ele lutando, porque ele tem medo das coisas, mas ele passou nesse teste que é bem difícil. E a gente viu o que foi necessário para passar por esse teste. Eu acredito que o Tanjiro passou pelo caminho mais difícil, porque esse demôniozão que ele enfrentou era especial, só tinha esse. E foi pro caminho do Tanjiro. Acredito que o de kimono amarelo, o Bakugouzinho e a garota, esses 3 aí que estão presentes e passaram, eles foram seguindo um caminho mais normal, mais padrão, com demônios daquele nível aceitável de você enfrentar nesse teste. E aí chega lá as meninas gêmeas, a Zeno de Dragon Ball Super. Tá aí, cadê o Goku? Mentira. Bom, elas vão falando as novidades. Primeiro que aqueles ali presentes vão ganhar os seus corvos, que são os corvos Kasugai, e eles servem primordialmente para comunicação. É legal também que as garotinhas situam os selecionados em relação aos seus rankings. São 10 níveis, pessoal, e eu gostei dessa história de termos ranking entre os Demon Slayers. Então, o Tanjiro e esses 3 estão no ranking de número 10. Eles são Mizunoto. Ainda tem o 9º, 8º, 7º. E aí eles podem evoluir para Mizunoe, Kanoto, Kanoe, Tsuchinoto, Tsuchinoe, Hinoto, Hinoe, Kinoto e Kinoe. Qual será o nível do Tomioka Gyu? Será que ele é um Kinoe, ou seja, ele é o primeiro no ranking? Olha só. Então você fica curioso, né, pra de repente a gente se deparar com um Demon Slayer poderoso de ranking nível 3, que é no caso o Hinoe. É importante que a gente aprenda essas nomenclaturas, porque eles não vão falar por números, eles vão citar aquela patente que você pertence. No caso, Tsuchinoe, Tsuchinoto, mas aqui nas análises não se preocupem que a gente vai situando vocês, beleza? E aí a gente já vê que o Bakugouzinho, eu tô chamando eles assim porque eu só acompanho o anime e os nomes deles não foram dados, eles não foram oficialmente apresentados. Eu sei que o garoto de amarelo vai ficar no grupinho do Tanjiro. Os outros 2 não, mas são importantes. Bom, o Bakugouzinho pega uma das meninas pelo cabelo. Eu não quero corvo, velho. Eu quero minha espada. Onde é que tá a minha espada? Porque, claro, eles querem as suas Nichirin personalizadas. Provavelmente esses 4 que passaram estão com espadas dos seus mestres. Por exemplo, o Tanjiro tá com a espada do Sakonji Urokodaki.
E ele precisa agora ter a sua espada, a sua assinatura, a sua identidade, a sua própria Nichirin. Então o Bakugouzinho já vai ameaçando a menina, dane-se corvo, eu quero a minha espada. E aí a gente já vê que o Tanjiro pega o cara e ó, não machuca a menina, vai pra lá. Vai fazer o quê? Eu vou quebrar o teu braço. E a gente vê a força do Tanjiro. Esse momento me lembrou um pouco o Gon de Hunter x Hunter, que tem uma força sobre-humana já desde o começo. Então, já que o Tanjiro não é esse personagem forte desde o começo, isso só prova o quanto ele evoluiu no treinamento. Pra conseguir ameaçar o cara assim, e só num aperto no braço, ele já fez o Bakugouzinho sentir as coisas aí. Vai ser estranho chamar esses personagens pelo nome, né? Ninja de kimono amarelo, menininha, Bakugouzinho. Aí, bom, a menina fala que as espadas ficaram prontas em 15 dias, mas é necessário que aqueles que obtiveram êxito no exame escolham o minério para sua respectiva espada. Então, tipo, os 4 estão meio perdidos. O Tanjiro fica, velho, eu não entendo de minério, eu vendia carvão. Tá ligado? Então, e agora? Só que aí o Tanjiro, mais uma vez, usa o olfato. E se liguem nisso, quando ele usa o olfato, dá bom. Ele consegue desviar de armadilhas, né? Consegue lutar contra os adversários, sentir as pessoas. Então, ele vai por um caminho mais certinho possível, seguindo esse instinto do olfato. E aí ele escolhe o seu minério e todo mundo se despeça. É aí que a gente vê, tipo, num templo, uma pessoa agradecendo ao seu corvo até a notícia de que 5 candidatos passaram. Cadê o 5º elemento? Por isso que eu acredito que é o cabeça de javali. Tá aí o Tanjiro, como é, galera? Bakugouzinho, ninja de kimono amarelo, menininha e o cabeça de javali, que não apareceu. Por quê? Tá na floresta? Deixou pra aparecer depois? Muito estranho. E a gente sabe que são 20 participantes no começo do exame. Sobraram 5, tipo, 15 morreram. E o Tanjiro até se culpa por aquele que apareceu ali, que foi bem covarde. Poxa, se eu tivesse tido mais coragem, eu tinha salvado aquele cara e ele teria passado. Tanjiro, nada a ver, o cara é covardão, deve ter se ferrado ali na frente, porque ele não estava preparado psicologicamente, espiritualmente e tudo mais para esse exame. Então, bem importante a gente notar que tinham 5 participantes e o Tanjiro vai indo de volta para casa. Ele já queria uma resposta em relação aos problemas da sua irmã e não teve, então ele volta meio frustrado, mas pô, ele obteve um êxito muito grande, ele passou no teste, ele ganhou um corvo, vai ganhar a sua Nichirin personalizada. E galera, que emocionante ele chegar de volta à casa do Sakonji Kodaki, o seu mestre, e ver a sua irmã Nekomo chutando a porta, como se não fosse nada, né? É o lado demônio dela. E ela tá lá e ele grita por ela e ela abraça ele. Que momento, porque ela tava deitada, ela ficou dormindo durante 2 anos e o Tanjiro, ele tava com o espírito muito pra baixo por conta disso. E ele chora abraçando sua irmã e galera, você sente um elo muito genuíno entre esses dois. E ainda mais, porque chega o Sakonji Kodaki e abraça o Tanjiro e a irmã dele. Você voltou, filho, de volta pra casa. Olha que bonito, a gente falou ontem na análise de Fruits Basket sobre o conceito de família. Temos outra aqui, o Sakonji Kodaki, o Tanjiro e sua irmã. Vejam que lindo. E o Sakonji, o mestre do Tanjiro, chora, a gente consegue ver pelo cantinho da máscara ele chorando. Foram 2 anos, afinal, galera, de convivência, estão sendo 2 anos. Então, pô, muito bonito. Eu não esperava que o Sakonji fosse chorar, pra mim ele seria um mestre mais duro. A gente vê que ele é um mestre bastante sisudo, mas ele sabe os momentos de ser sisudo pra ensinar o seu aluno, e ele também sabe os momentos em que ele precisa ser doce e ser um ninho e aconchego para aquelas pessoas que estão ali com ele, né? Então, pô, que mestre o Sakonji. Subiu muito no meu conceito esse personagem, e aí o Sakonji começa a revelar umas coisas para o Tanjiro. O Tanjiro deve ter contado como foi a experiência dele, etc. E o Sakonji fala que alguns demônios são bem mais fortes que aqueles que ele viu no teste. Que são demônios normais, um demônio que comeu gente demais
No sentido antropofágico, viu? Seus safadinhos. E virou um mutante. São demônios normais, ou muito fortes. Mas existem demônios que usam as Blood Demon Arts, as artes dos demônios sanguinários, por assim dizer. Então, véi, se você encontra um demônio desse, o desafio vai ser grande. E Tanjiro você vai encontrar. Então, devem ser demônios que podem usar técnicas de batalha parecidas com as dos Demon Slayers. E se eles têm algo chamado Blood Demon Arts, é porque eles têm alguma organização. Imaginem os Human Slayers, o lado antagônico dos Demon Slayers. Será que teremos guerras de facções? Tipo os Demon Slayers contra os demônios que se organizam, que são inteligentes e que têm conhecimentos nas Blood Demon Arts. E é com essa informação que o Tanjiro pergunta para o seu mestre: será que a minha irmã, a Nezuko, falei até o nome dela errado anteriormente, né? Será que a Nezuko, ela sabe as Blood Demon Arts e é por isso que ela é um demônio diferente? E ela não se alimenta de carne humana por isso? Não. Vejam só a força de vontade da Nezuko. Porque ela abdicou de comer carne humana e no lugar disso, ela está dormindo para repor suas energias. Então ela vai ter uma vida de sonos eternos. E o Tanjiro precisa livrar ela disso. Porque que vida triste você passar todo o seu tempo na cama, dormindo, né? Pra quem tá com preguiça no dia de domingo, é até de boa, né? Mas imagina pra sempre. Que a agonia, parece que a menina tá em coma. Eu fiquei muito agoniado, pô. 2 anos. Isso porque ela deixou de comer os demônios durante quanto tempo? 1 semana. Imagina. Eu fico 1 semana acordada, 2 anos dormindo. O Tanjiro quer ver sua irmãzinha de boas. E é aí que, refletindo, observando a menina dormindo mais uma vez, é que chega o Haganezuka. O cara que fez, que forjou a Nichirin particular do Tanjiro. E é bem engraçado que ele se empolga. Você tem cabelo vermelho? Você tem olhos vermelhos? Meu Deus! E ainda trabalhava com fogo. Carvão, né? Ele não vendia carvão? Então, isso é sinal de bons presságios. Com certeza sua lâmina será avermelhada. Porque tem uma história, quando você recebe sua Nichirin, você toca nela pelo cabo, a lâmina ganha uma cor. Isso tem a ver com o minério escolhido também. E aí esse Haganezuka, ele vai falando sobre os materiais que são usados na Nichirin. Bem massa a gente ter conhecimento disso, né? Ele coleta esses materiais na montanha mais próxima do Sol. Ele diz que o nome dessa montanha é o Monte Ioku. E lá ele coletou areia de ferro escarlate e minério escarlate. São materiais que sugam a luz do sol. Então mesmo à noite tá lá meio que a espada energizada. E por ter luz do sol nela 24 horas, é que elas conseguem matar os demônios. Espadas normais não conseguem. Então, galera, a gente até tava conversando sobre isso nos vídeos anteriores. Uma espada normal pode virar uma Nichirin? Não, porque ela já foi feita com outros materiais. Você precisa forjar uma Nichirin do zero para ela poder matar os demônios. Então, uma espada normal não pode se transformar numa Nichirin. Beleza? E então, a expectativa do Haganezuka era que o Tanjiro tivesse uma lâmina vermelha. E aí, quando ele pega a sua Nichirin, hack do armamento. Olha o menino poderoso, 5 episódios, já sabe usar hack, já consegue colocar hack nos objetos. Eita! Mas não é hack não, é a cor da lâmina dele, que é negra. Aí você fica, oxe, meu irmão! O Tanjiro pergunta se aquilo é ruim e o Urokodaki diz, não, só não é comum. Fiquei com pena só do Haganezuka que queria ver a cor vermelha, o cara fica viajando. Mas vamos ver, né? Qual o significado dessas cores? Se a vermelha é do bom presságio, o que é que significa a lâmina negra?
Mas eu acredito que foi uma escolha muito acertada, porque o Tanjiro usou o olfato. Se ele tivesse esquecido de usar o olfato e pegado o minério, aí ferrou. Mas ele usou o olfato e isso leva ele por bons caminhos. E por falar em bons caminhos, o Tanjiro vai precisar pegar a estrada novamente, porque chega o corvinho, é o Louro José de Ana Maria Braga, só que vai ser um corvo de Kimetsu no Yaiba, né não? E aí, Tanjiro, chegou a missão aí pra tu, meu irmão. Vai ter que viajar lá pro Nordeste pra matar uns demônios que estão capturando as moças. Olha só, é a primeira missão oficial do Tanjiro enquanto Demon Slayer. E aí você já fica doido pra ver o clima investigativo e tem toda essa tensão dos demônios terem esse comportamento que a gente vê no mangá e no anime de Tokyo Ghoul. Então eu já tô louco. Será que ele vai encontrar no meio dessa missão alguns dos Demon Slayers que passaram no exame junto com ele? Ou vamos conhecer aquele quinto elemento que não apareceu agora, que eu acho que deve ser o cabeça de javali? Meu Deus, galera, esse anime é incrível, a animação é absurda e eu quero saber agora a opinião de vocês sobre esse episódio, sobre tudo que foi debatido aqui. Deixa aí nos comentários, dá like se você gostou do vídeo, dá dislike se você não curtiu tanto assim, se inscreve no AllBlue e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo canal e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Kimetsu no Yaiba. Por enquanto estão sendo lançados dia de domingo, talvez passem pra segunda lá pra junho, mas por enquanto é domingo, em maio, então fiquem felizes, felizinhos, fiquem comigo também, fiquem com o AllBlue, check it out, até a próxima. Aê, meus queridos, nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.